Olá, meu nome é Clodoaldo Freitas, eu atuo como Master Coach e eu fui formado no Instituto Holos de Santa Catarina. Então esse instituto, essa escola, ela tem como foco o coach voltado para a visão holística, né? E é muito humanizada e me chamou bastante atenção. Então o life coach, o autodesenvolvimento, né? Tudo isso me ajudou bastante dentro da minha área como treinador, como empresário, como gestor. Eu tenho esse intuito de ajudar outras pessoas também. Um dos livros que eu atuo dentro da minha sistemática de ajuda é esse livro aqui, ó, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. A gente já conhece muito bem o autor, né, o Stephen Covey, e na página 39 tem um título bem interessante aqui, ó, De Dentro para Fora. Então, quando se fala da mudança, da quebra de paradigmas, né, a quebra dos padrões e pensamentos que a gente tem, exige um esforço, né, um esforço interior bastante grande. Aí que entra o coach, né, para poder ajudar as pessoas. Aí olha só que interessante que o autor diz aqui. Depois de mais de 25 anos trabalhando com pessoas em empresas, universidades e ambientes conjugais e familiares, estive em contato com diversos indivíduos que atingiram uma posição social de sucesso invejável, mas estavam em conflito, sentindo uma profunda necessidade de conquistar mais coerência e eficácia pessoal, bem como relacionamentos mais satisfatórios com os outros. Suponho que muitos dos problemas que foram discutidos comigo lhes sejam familiares. Então ele traz aqui o depoimento, né, de uma pessoa que, embora tenha alcançado o nível de sucesso desejado dele, ele se sentia vazio, com problemas familiares e tudo mais. Ele diz assim, ó: defini e atingi meus objetivos profissionais e desfruto de um tremendo sucesso em minha carreira, mas isso me custou a vida pessoal e familiar. Parece que eu não conheço mais minha mulher e meus filhos. Nem mesmo sei ainda se eu conheço a mim mesmo, ou o que realmente importa para mim. Fico me perguntando, valeu a pena? Eu acho que todos nós, como pessoas que já trabalhamos em empresas, essas coisas, né, com todo tipo de pessoa, a gente já se deparou com pessoas se queixando, né? Será que valeu a pena mesmo, né? Todo o esforço, sabendo que eu tenho uma família dividida agora, né? Que eu tenho dificuldade no relacionamento com meus filhos, divórcio, enfim. Essa é uma pergunta importante, porque cabe bem aos executivos isso, né? Principalmente aos executivos. Já tive também experiência de ver muitos supervisores, muitos gerentes fazer tudo pela carreira e não fazer nada em manter a família unida, né? Em priorizar, né? Fazer com que ela se torne mais importante que o trabalho, né? Então, às vezes a gente se depara com executivos, com esse tipo de profissionais no processo de coaching, e eles se perguntam se isso é possível, né? Devido a tanta exigência que tem no mercado. Então, o que a gente sempre recomenda?
o coaching como avaliação de objetivos. O que realmente você quer? Será que você quer realmente ter sua família em primeiro plano? Então, quando você pega a lista de prioridades da pessoa, às vezes a gente vê que a família não está em primeiro lugar e ele quer que esteja em primeiro lugar. Então o coach vai fazer com que ele coloque a família em primeiro lugar e através de trabalho sistemático, a gente sabe que não existe mágica, que não é nada de um dia para o outro, mas que existe um trabalho específico, um trabalho direcionado, personalizado, para poder, né, construir toda a base de informações para poder direcionar a vida dessa pessoa para poder ter as prioridades que ela desejou. Então, se ela diz assim que é importante na vida dela a família depois o trabalho, ele vai ter que fazer as mudanças necessárias, né? Talvez até mudança de hábitos e desenvolver qualidades que às vezes não tinha. Então o coach ele ajuda muito mesmo, muito a pessoa. E com relação à minha experiência de trabalho, eu tenho 37 anos de trabalho, né? Focado na área da indústria, na área do varejo e também na área de serviços. Então todos esses anos que a gente passou, a gente se deparou com experiências muito tristes, mas também muito interessantes. Eu tive um caso de um diretor de uma empresa, ele e o seu sócio, né, são dois médicos, e o dono, né, que tinha o perfil de excelente profissional na área da medicina, especializado em ortopedia, e tinha o seu sócio, que era especializado na área de imagens, mas que não tinha talvez um nível de experiência profissional na área de negócios, né? Era muito bom onde atuava, na parte operacional, mas ele precisava desenvolver esse seu sócio para poder estar no mesmo nível dele na questão de desenvolvimento de novos negócios, novas tecnologias e não ficar só no operacional. Ele tinha essa pessoa que precisava de treinamento, né, de coach executivo, ele tinha 14 médicos trabalhando embaixo dele. Então era uma equipe muito grande, mas mesmo assim ele estava no operacional. Então depois de um coach longo, teve que realmente ser longo, durou 34 encontros de 2 horas semanais. 2 horas semanais. E nós conseguimos no final atingir o objetivo esperado pelo proprietário. Então isso é muito bom, né? No final da reunião, no final do treinamento, né? Não só desse médico, mas de toda a equipe de atendimento, né? Alguns gerentes também, a parte de liderança a gente trabalhou um pouquinho. Aí no final da reunião ele disse que repetiria o processo se fosse necessário, né, com outra pessoa que ele indicasse. Então ficou muito satisfeito, eu também fiquei muito satisfeito, e eu vou dizer por quê. Quando eu encarei o coach de forma humanizada, depois de entender bem, né, os conceitos, né, do Instituto Holos, né, de todo o material que é excelente, eu percebi o seguinte, que através dessa experiência aí, de que eu tinha que me preparar muito bem para cada sessão. Então a minha agenda ela não pode ser uma agenda lotada, né, a ponto de eu não ter tempo para atender a necessidade específica daquele coach.
Por quê? Porque a preparação às vezes leva mais tempo do que a sessão de coaching. Então eu tinha que estudar bastante, tinha que pesquisar bastante. Às vezes eu tinha que buscar, e vocês sabem, né, que a gente precisa buscar informação adicional para a necessidade do coaching em certa situação. Então foi muito bom. Então até hoje eu tenho esse conceito, né? Se eu for fazer o coaching, eu vou me preparar bastante mesmo. Eu tenho isso como filosofia de vida, cuidado individual e humanizado. Tá bom? Essa é o princípio que me permeia assim e que me dá satisfação. Tá bom? E se você quiser mais informações, a gente está disponível. Eu vou publicar esse vídeo também no YouTube. E a gente vai deixar os links também de todas as minhas mídias sociais, telefone, WhatsApp, site. E fique à vontade para entrar em contato, para a gente bater papo, para a gente conversar, até mesmo antes da sessão 00, que você sabe que ela é gratuita. E eu também reservo na minha semana 4 horas para atender no Pro Bono. Então fique à vontade também para indicar pessoas que precisam. Estamos à disposição aí. Tá bom? Muito obrigado por você ter assistido até o final.